pessoal, sejam todos bem-vindos com um papo reto com a Cris Bortoncello. E hoje uma noite muito especial. Por quê? Eu tenho uma convidada maravilhosa, que é a Mariana Benchaia. Ela já está entrando aqui. E nós vamos conversar hoje sobre regulando as emoções na maternidade. Eu já vou convidar a Mari para ela já ir aparecendo aqui com a gente, porque ela é uma pessoa muito especial. Deixa eu chamar ela aqui. Eu vim correndo, tô até de abrigo aqui, mas isso tem a ver justamente com a nossa prática como mãe, de às vezes não ter tempo para as coisas, né, Mari? É verdade. Ter que dar conta de tudo, parecer uns polvos, né, Cris? É verdade. Quem sabe tu começa te apresentando, Mari, para quem Vamos entrou aqui e não te também. conhece. Ótimo, legal. Bom, Cris, primeiro quero te agradecer o convite, né? Obrigada por estar aqui também. A gente está fazendo, né, essas lives parte 1 e parte 2 com, de fato, uma parceria. Então, te agradeço muito, né, por estar comigo também, junto nessa parceria. Estou bem feliz de a gente ter conseguido fazer isso juntas. Então, eu sou Mariana, né, então sou psicóloga, eu tenho doutorado em Ciências da Saúde e todo o trabalho, na verdade, né, dessa construção acadêmica também, profissional, passa por essas questões da parentalidade, né? Estudei muitos estilos parentais no mestrado, no doutorado, em contextos mais específicos de adolescência, mas depois que eu tive, então, uma experiência de parto, né, da minha segunda filha, principalmente, o primeiro filho também, mas na segunda gestação eu estava com uma outra cabeça, uma outra experiência. Eu quis muito trabalhar com essas demandas maternas na parte profissional, porque estava mergulhada, né, numa experiência também de vida muito significativa para mim. E aí comecei, então, a trabalhar com essas questões de saúde mental materna, que é algo que eu gosto muito de trabalhar, acho muito importante da gente poder dar mais visibilidade, né, para isso. Perfeito, Mari, perfeito. E aí, né, eu fiquei me perguntando, assim, o que a gente podia trazer hoje, né? E a gente vai embarcar bastante nessas dores emocionais que as mamães têm, né? E por que é tão importante a gente falar sobre esse tema, né, Mari? Eu vejo, assim, que... Vê se tu vai concordando com o que eu falo e tu não precisa concordar. A gente nasce mulher e tá fadada a ser mãe. O mundo já diz assim, ó, instinto materno, tu tem que dar conta, aprende a dar conta da casa, e um dia tu vai ser mãe e tu vai ter que dar conta de ter filhos. Isso. É uma maternidade compulsória. Né? Isso. E eu me lembro, Mari, que quando eu era criança, eu brincava de boneca e eu já tinha, inclusive, uma ideia de quantos filhos eu queria ter. Olha como são como essas coisas estão impregnadas na gente. E eu já tinha, inclusive, o nome da menina. Coisa de criança, brincadeira de criança, que depois a boneca que tinha o nome tornou-se o nome da minha filha, que é a Victoria, que é o meu bebê, que hoje tem 20 anos de idade. Nós estamos em momentos da maternagem diferentes, né, Mari? Eu e tu. E eu acho que essa troca hoje vai ser muito rica. Eu, assim, hoje eu passei o dia pensando, meu Deus, que exemplos eu vou trazer, o que eu vou trazer. E, pessoal, quem quiser participar, vai ser muito rico vocês trazerem aí também relatos de vocês, para que a gente possa também, todos juntos, né, poder pensar um pouco sobre o lugar e a importância e o significado da gente poder falar mais sobre isso. E aí, Mari, eu queria que tu falasse um pouquinho, a gente escolheu esse mês de maio, tá terminando, hoje é o último dia, porque a gente pensou muito no projeto e tal, que a gente vai detalhar mais na semana que vem, na parte 2, que é um projeto novo, é uma coisa nova que eu acredito que até não tem aí no país, né? Isso que a gente vai mostrar a partir da semana que vem, eu desconheço. Mas que tu pudesse trazer assim para nós, né? Por que dores emocionais? O que são essas dores emocionais que a gente vai trazer hoje? Sim, exato.
Então, na verdade, essa questão da maternidade, né, e dores emocionais, saúde mental materna, né, a gente tem vários vieses ou formas, digamos assim, de ver, né, esse tema, de enxergar o tema, né. Uma das formas, uma das coisas, né, Cris, é poder falar sobre essa questão da regulação emocional, né. Então, existe toda essa construção cultural de quem é uma mãe, né. Uma mãe é uma pessoa que abdica muitas vezes da sua vida, né? Se auto-sacrifica para estar com os filhos. Se ela cuida, né? Ela é uma mãe abnegada, né? Tarefeira, que faz de todo o esforço da vida dela para estar inteira, né? O amor incondicional para dar conta, né? Dos filhos, da vida dela. Hoje, na contemporaneidade, a gente tem esse cenário de mulheres que cuidam, né, não só de filhos, enfim, mas dão conta dessas questões de trabalho, né, do mercado, enfim, e todas as suas questões, né, também pessoais, profissionais, e aí a gente se depara, né, com essa mulher que é um ser humano, né, que de sente toda essa sobrecarga de carne e osso, exato, e que é uma pessoa na relação com os filhos e que é julgada, recriminada, quando não consegue lidar bem com algumas situações de desregulação emocional mesmo. Na verdade, não vou dizer nem desregulação, mas algo que a gente pode estar falando aí de essas emoções mais intensas que são dessa cultura, né, que sobrecarregam ela, e ela também se coloca nesse lugar, muitas vezes, de fato, comprar toda essa ideia. Tem uma cultura aí que nos atravessa, que transversaliza tudo isso, né, e essas questões todas, assim, do patriarcado, né, de que, então, em geral, hoje a gente já vê muita mudança, né, mas em geral a gente se sente não só sobrecarregadas, mas também dando conta de coisas em lugares, né, que são domésticos, que são do lar, muito mais, né, do que os homens, do que os pais. Então tem toda uma questão de rede de apoio, né, do papel do homem nessa relação, né, que muitas vezes a gente ainda vê mulheres colocando, né, o pai não ajuda. Então, na verdade, não é assim, o pai não ajuda, é o pai, ele é o pai, né? Ele é a pessoa também responsável, né, nessa parentalidade, que precisa estar implicado nisso. Então, a gente está hoje nesse cenário, né, Cris, falando dessa transição, eu diria, inicial desse modelo, né, que fala muito dessa mulher sobrecarregada e que, por estar sobrecarregada, muitas vezes está lidando com emoções de uma forma, né, mais difícil e sentindo mais os impactos disso tudo, né? A gente vai falar sobre isso principalmente na semana que vem, que existem impactos, né, disso não só na própria vida dela, mas na vida das pessoas que a cercam, né, na vida das crianças, enfim. Então, isso é uma questão, assim, de precisamos olhar para isso urgentemente, porque as mulheres estão adoecendo, né? Então, a gente também está falando aqui nesse mês de maio, né? Existe uma campanha nacional que surgiu, né? Já vou falar da campanha. Não sei se tu quer complementar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Não. Essa semana passada... Posso engatar. Eu fui no shopping semana passada falar sobre isso, né? Como é que essa mãe que está no mercado de trabalho, como é que ela faz? E aí eu falei, né, sobre o Maio Furtacor, que é uma coisa que tu tá trabalhando muito em cima disso, né, Mari? Então, eu queria que tu pudesse trazer um pouquinho, que as pessoas desconhecem, né? Esses canais de comunicação. Exato. Então, o Maio Furtacor é uma campanha nacional, né? Uma campanha aí que surgiu no início da pandemia, em 2020, é algo muito novo, né? Muito recente, mas que fala desse movimento que eu estou falando aqui também até agora, que é de visibilidade para o adoecimento materno, principalmente o adoecimento mental, né, materno. Então, as mulheres não têm, muitas vezes, lugar, né, de serem ouvidas, de serem escutadas, de serem
de sentirem que são autorizadas, vale, né? É legítimo o sofrimento, né, materno. É real, a gente é sente real, na pele, né, Mari? Exato, porque as pessoas quando nos ouvem, puxa, eu tô cansada, puxa, eu não durmo há 3 noites ou mais, né? Ou, puxa, o bebê, né? Enfim, aconteceu um problema e eu tô super estressada com isso. Todo mundo que ouve isso, e aí a sociedade em geral, diz, é assim, vai passar. Assim. Mas como? Por que tu tá reclamando nas piores situações? Tu não escolheu ser mãe? Tu não escolheu ter um filho. Por que tu tá agindo desse jeito? Mas como? Daí a mãe chora, porque teve uma cesárea, às vezes de emergência, passou por uma situação de complicação no parto. E aí as pessoas batem no ombrinho dela e dizem assim, olha só, teu filho tá vivo, tem que agradecer. Como se ela não pudesse, exato, né, lidar com essa questão de desconforto por ter passado por uma situação da qual ela não estava preparada ou não queria, né? Sim. Então a gente não sabe ouvir, né, uma mulher mãe. Tu sabe, Mari, tu tá falando aí, tá me passando um filme na cabeça. Deixa eu só ler aqui a Adriana Filipeto. Oi, Adri! Fala que começa na hora que o bebê nasce de forma sutil. E aí, a Adri escrevendo e tu falando, e me veio o filme, né? A minha filha mais nova nasceu 16 dias antes da data prevista. E foi através de uma ecografia que eles viram que tinha pouco líquido. E aí, como a gente tem esse entendimento da área da saúde sobre possibilidades, eu já fui para o hospital muito preocupada com o que poderia ter acontecido. Tentaram induzir, não veio normal, meu primeiro filho tinha sido normal, e aí fomos para cesárea de emergência. E foi um momento muito tenso. Eu tinha passado toda a gestação com cálculo renal, eu passei toda a gravidez com muita dor crônica, eu acabei desenvolvendo um espasmo por conta do estresse, de toda essa situação de não poder tomar um medicamento mais forte por causa do cálculo renal, não poder tirar a pedra. E aí já tinha toda aquela tensão da hora dela nascer. E depois que ela nasceu, que eu tive ainda uma crise de cálculo renal na mesa, né? Eu fui colocada num canto na sala onde nenhuma enfermeira chegou até mim. E naquela mesma noite que eu tava lá, que eu tinha recém ganhado meu bebê, eu fiquei sabendo que uma mãe tinha perdido o filho. Então, eu fiquei muito impactada com aquela mãe, com aquela dor, com o medo que eu tava sentindo, com relação à minha filha, porque ela tava com 3 voltas do cordão no pescoço. E eu pensava, meu Deus, será que minha filha vai ter alguma sequela? Será que aconteceu alguma coisa? E passei a noite inteira tentando chamar alguma enfermeira para me atender. Eu não fui atendida. E no dia seguinte, eu estava no hospital bem renomado, até de Porto Alegre. No dia seguinte, quando eu fui atendida pelo meu anestesista que chegou, quando ele foi falar comigo, eu desabei no choro. E ele disse, o que está acontecendo? E aí ele me acolheu, ele me abraçou e ele me tirou dali. Né? Não tinha sala, não tinha quarto disponível para eu ir, foi uma correria. E aí, assim, senti aquele acalento, aquela tensão, naquele momento de tanta vulnerabilidade. Eu me lembro, olha, minha filha tem 20 anos, eu me lembro até hoje. Foi uma situação que eu já vivi. Mas quanto as coisas impactam a gente. Também no nosso processo de maternagem para além, né, do nascimento da criança. E é tão importante a gente falar sobre essas dores, sobre essas coisas que nos afetam, né, Mari? Exatamente, exatamente. Então, uma das questões aí é que existe também, né, dentro desse cenário, né, de preparação para o parto, de gestação, de parto, de pós-parto, né, várias informações que são importantes para essa mulher também passar por esse período que é tão sensível, que é tão suscetível, né, para questões assim de impacto emocional e psicológico, que ela precisa de fato também saber várias coisas a respeito dessas emoções que vão surgir, né?
e disso tudo que vai acontecer, dessa vulnerabilidade emocional, né, que vai estar nesse período acontecendo. Então, também o mês, né, de maio e a campanha Maio Frutacor buscam trazer essa visibilidade para a questão da saúde mental materna e esses atravessamentos também culturais, que é isso, né? Não só na assistência à saúde dessa mulher, mas quando ela chega em casa, né? Quando ela está voltando para o mercado de trabalho, quando ela está passando o período de licença. Então, uma das coisas que mais me marcaram, assim, na minha segunda, no primeiro puerpério também, mas no segundo, como eu estava muito imersa nisso, eu lembro de ter ficado muito presente, assim, uma questão muito humana, que era de eu poder, por exemplo, fazer reuniões, ou estar voltando, né, ao trabalho. Eu era professora na época, e o meu coordenador permitir que eu levasse a Giovana, bebê, para estar comigo, né, naquele momento, que eu não estava com horas de sala de aula, eu estava fazendo outras atividades administrativas, voltando devagarinho. Então, eu lembro que eu pedi ajuda para amigas ficarem com a Giovana. Então, tinham duas amigas que me ajudavam muito. Uma delas estava desempregada. E aí, eu lembro dessa situação, assim, de eu poder... Uma mão lavava a outra, né? Eu dava um dinheirinho para ela poder ir levar a Giovana. E aí, eu trabalhava. Quando a Giovana queria mamar, eu dava mamar, né? E aí, elas ficavam juntas. Ela me ajudava, eu ajudava ela. Então, esse lugar, assim... Quando é possível, né? De acolher uma mulher que está passando por uma situação que é de uma transição, que é tão doído às vezes, né? Voltar a trabalhar e ficar longe do bebê. Nossa, eu lembro que isso marcou muito para mim também, essas experiências. É um momento também de a sociedade acolher essa transição. E saber que existe, né, sofrimento, existe um impacto emocional nessas experiências, né? E quanto mais acolhedor, melhor é para a mulher, melhor é para o bebê, né? Melhor é para todo mundo, né? Inclusive para a produtividade no trabalho. Né? Sim, a Adri tá falando aqui, né? Até bem poucos anos atrás não se falavam em depressão pós-parto, né, Mari? Sim, não se olhava exatamente. Para essa realidade não se olhava tão para isso. importante. Exatamente. E aí, uma das questões que mais são importantes, né, Cris, da gente falar, que é um dado também de estudos, porque a campanha Maio Frutacor, ela é bastante impregnada de estudos baseados em evidências, né? Isso vem de uma base científica importante. Então, existem indicadores, né, que a gente olha muito, por exemplo, para uma morte, por exemplo, materna, né? Nas questões, às vezes, mais fisiológicas do pós-parto. Então, por exemplo, em torno de 1,9, quase 2 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos morrem por hemorragia no pós-parto. Sim! Mas o que se sabe sobre, por exemplo, morte por suicídio é de que esse número chega a quase 4 vezes no pós-parto a cada 100 mil nascidos vivos. Então, nessa mesma proporção, mulheres morrem mais por suicídio mundialmente do que por hemorragia pós-parto. E a gente não fala sobre isso. Não. Né? E, inclusive, se vai falar sobre suicídio materno, vai falar assim... Mas como que ela tirou a própria vida? Sim. Tendo um filho. Ela é mãe, como se ela não pudesse né, ter um sofrimento agudo, acentuado, num caso né, de piora, talvez de um diagnóstico prévio, né, ou de uma depressão, ou de alguma questão. Exato. E como se fosse algo assim, julgamentoso de novo. Julgamentoso. Né? A gente está falando de novo desse lugar de invisibilidade para o sofrimento materno. E do quanto essa idealização do lugar que a mãe ocupa é construída, né, Mari? Porque eu vejo assim, tem dois lados, né? Tem um lado daquela mãe que tem o bebê e que precisa voltar para o mercado de trabalho e fica desesperada porque está amamentando e não gostaria de se desprender.
E tem também o outro lado daquela mãe que não se vê ficando em casa, né? Que pode contar com uma rede de apoio e que não se sente. O teu caso foi sofrido para voltar, né, Mari? E o meu foi sofrido porque eu me organizei para ficar em casa no primeiro filho, os 2 primeiros anos, e foi muito difícil para mim. Porque eu trabalhava desde cedo e eu me senti num lugar, assim, eu quase entrei em depressão, né? Eu fiquei quase 2 anos em casa, porque eu tinha combinado com meu marido que a gente ia fazer isso, e foi devastador. E eu comecei a adoecer emocionalmente. E eu cheguei a marcar uma consulta na psiquiatra para conversar com ela, e aí caiu a ficha. Não, eu não vou ser uma mãe pior se eu voltar pro mercado, tá tudo bem. Eu não preciso ocupar esse lugar. E ao longo dessa trajetória, né? Porque eu trago aí que eu já tenho os meus filhos grandes, quantas críticas eu escutei por ter escolhido ocupar esse lugar da mulher e mãe, a mulher que trabalha, a mulher que está no mercado de trabalho e ao mesmo tempo vai exercer a sua maternagem da melhor forma possível. Claro, exatamente, exatamente. Então, assim, é isso, né, Cris? A gente não vê, inclusive, a singularidade de cada mulher, né? Isso, não existe uma regra. Para algumas mulheres é valoroso estar próximo do trabalho e, na verdade, para todas existe uma sobrecarga muito grande de cuidar de uma criança, né? É demandante para todas as mulheres, para algumas mais, para outras menos, depende de recursos, rede de apoio, enfim, mas é demandante. E às vezes até de características próprias. Porque às vezes tem esse entendimento assim, né? Ah, mas deu tudo certo, teu parto deu tudo certo, tu não tem o direito. Tu não tem direito de estar reclamando. Tu tá chorando por quê? Tu tem dinheiro, tu tem condição, tu tem rede de apoio. Tu tá chorando por quê? Exato, exato. Então, é isso, da gente poder também ver que as mulheres sofrem, né, de diferentes formas e também passam por essa transição, por esse período da vida de diferentes formas. A gente está falando aqui, claro, de mães de bebês, crianças pequenas, né? Sim. Mas existem os outros desafios também, né? Essa maternidade, ela não termina, né? Esgota, tu sabe muito bem disso, né? Que teus filhos já estão grandes, mas eles dão trabalho também. Deve acompanhá-los, né? Sim. De forma muito próxima ainda. Eu tenho uma amiga que fala que filho deixa de dar trabalho por volta dos 40 anos, mais ou menos. Tomara! Né? E é muito louco isso, né, Mari? Eu tava no meu Pilates com a minha filha e eu não sei por que cargas d'água. Isso agora, antes de vir pra cá, ainda tô de abrigo. E alguma coisa... Eu moro em Canoas, tu mora em Porto Alegre. E aí alguém falou, alguma coisa sobre trabalhar em Porto Alegre. O pessoal da minha filha falou, Deus o livre trabalhar em Porto Alegre. Eu falei, pois é, minha filha, tu sabe, agradece a tua mãe, eu disse pra ela. Ela disse, por quê? Eu falei, porque eu fui convidada muitas vezes para montar um espaço em Porto Alegre e eu escolhi montar na cidade onde eu resido e próximo à minha casa, para que eu pudesse estar em casa sempre ao meio-dia, para que eu pudesse levar na escola, para que eu pudesse buscar, para que eu pudesse organizar minha agenda para participar dos treinos de futebol, da ginástica, das coisaradas todas que vêm implicadas no processo de maternidade, porque a gente quer ser meio mãe-polvo, né? Fechar vários braços e dar conta de tudo. E como é difícil. É muito difícil. E aí é isso também, né? Eu tô vivendo uma situação agora, assim, nesses últimos dias, inclusive, de mais sobrecarga, né? Tô com a minha mãe adoecida também, então eu também cuido da minha mãe junto com a minha família, cuido das minhas crianças que são pequenas, o Gabriel tá com 10, a Giovana tá com 5. A Giovana, desde o final de semana, tá com febre, doente. Então, eu durmo no hospital, eu divido, né, sobrecargas com o marido, que, graças a Deus, né, faz o seu papel muito bem, assim, de tá ali, né, cumprindo com a sua função. Mas também é isso, de estar se sentindo, né, sobrecarregada nesse momento aí, nessas circunstâncias.
Sim. E tendo que dar conta de todas as coisas. E aí, podendo, inclusive, né, o que eu queria chamar a atenção é que dizer para mim mesma, às vezes, que eu não dou conta. Eu não vou conseguir fazer as coisas no grau de excelência ou da qualidade, da melhor forma, nessa situação, nesse momento, porque tem muita coisa acontecendo. Então, essa conversa interna também, né? Sim. De poder assumir e largar esse escudo, essa super capa de uma mãe super heroína, né? Que dá conta, é libertador também para a saúde mental. Isso é um ponto de regulação emocional. É indispensável, né, Mari, que a gente possa permitir falhar. Isso. E a gente vai falhar porque não existe perfeição. Né? Isso é no mundo da Disney, isso é nas postagens do Instagram, isso é aquela história da grama do vizinho é mais verde do que a minha. É porque a gente tem um olhar para a grama do vizinho, mas o vizinho deve ter as suas dificuldades também. E a gente não conhece, né? As dificuldades do vizinho, né? Exatamente. Como é difícil, eu me lembrei agora, enquanto a gente falava, Mari, e eu acho que é interessante a gente trazer aqui algumas histórias, né? Claro, de percalços por onde a gente passou, porque eu acho que as mães que estão nos assistindo também poder se permitir aceitar e acolher as dificuldades, né? Eu tive os 2 filhos internados no hospital. E o meu primeiro filho, os 2 internaram quando eles tinham 1 ano e meio, olha só. O meu filho mais velho era bronquiolite, era uma virose porcaria, vamos dizer assim, mas nele ele tinha um refluxo que não era diagnosticado, então a coisa implicou. E eu me lembro que uma médica mandou nebulizar com a Afrin. E eu fui e voltei do hospital várias vezes, até que chegou um momento que eles decidiram internar. E aí, quando o médico perguntou o que eu tinha feito, eu falei, a pediatra pediu para nebulizar com a Afrin. Eu tomei uma mijada, literalmente, né? Desculpa o termo. Porque ele disse assim, tu não pode nebulizar com a Afrin, porque pode dar efeito rebote, isso e aquilo. Eu era mãe, eu não sou médica, eu não tenho que saber dessas informações. Eu fui um profissional que me disse o que devia fazer e eu fiz. E aí eu fui criticada pelo médico e depois, em seguida, o meu filho foi internado. Então, quantas vezes a gente segue passos, né, preciosos que o profissional vai nos dar e ainda assim a gente é criticado. E ele acabou ficando 10 dias internado, ele teve que fazer fisioterapia, tinha que aspirar. É muito doloroso. Eu me lembro que dos 10 dias que ele ficou internado no hospital, eu não fui para casa, para não dizer que eu não fui para casa nenhum dia, eu fui para casa um dia só, né? Que uma Dinda falou, não, eu revezo contigo, porque eu ficava o tempo todo ali cuidando aquele braço para não soltar aquele monte de soro e de coisas, que eu disse assim, meu Deus, tem que furar ele de novo. O quanto a gente fica com dó e com pena, e a gente queria poder tirar deles a situação e colocar na gente. Mas, infelizmente, são coisas que a gente precisa passar e lidar com a nossa dor e ter um sorriso no rosto para mostrar que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, enquanto a gente por dentro tá se despedaçando. E aí eu recebi uma visita no hospital de uma amiga e ela disse assim para mim, Cris, como é que tu tá? E eu disse, tu me conhece, eu sou agitada, né, Mari? Eu falei, tô bem, não sei o quê, não sei o quê. E ela olhou para mim e disse, Cris, olha no meu olho, tá tudo bem não estar bem. Tá tudo bem não estar bem, Cris. Essa é uma situação muito difícil, né? Me arrepio até a coluna agora de lembrar. E é difícil realmente, é difícil. A gente tem medo, né? E claro que eu exercito muito dentro de mim a resiliência. E eu pensava assim, gente, eu tô no hospital por essa questão. Tem tantas mães aqui que estão por questões muito piores do que a minha. Isso me acalentava um pouco, me trazia para um lugar um pouco mais confortável, né? Mas como é difícil a gente passar por essas situações. Muito difícil. Porque aí é aquilo, né? A vulnerabilidade emocional ali tá a flor da pele, né? Tá ali muito, muito, né, visceral. Esse medo, e inclusive essa questão, né, de ter que parecer
dando conta, Sim. né? Ou ter que parecer bem para a criança, porque a gente tem medo de causar impactos e traumas, né, nas crianças, mas a gente acaba não se colocando nesse lugar humano, né? Sim. Nesse lugar sensível, que é também muito, muito importante para nós e para quem está na nossa volta, aprender a comunicar, né, de uma forma ou de outra o que a gente está sentindo, né? Sim. Eu lembro agora, tu tá falando sobre isso também, como minha mãe anda bastante doentinha e tal, eu tenho o meu filho mais velho, o Gabriel, ele é bem sensível, né, a situações como essa, assim, ele é super emotivo, então teve um dos dias que eu cheguei em casa e eu já, pelo contrário, né, Cris, eu não guardo muito, eu expresso muito, né, Sim. o que eu sinto. Às vezes, em determinadas situações, mas não é o padrão, né, eu acabo segurando um pouco a onda, mas eu lembro de chegar em casa com uma cara de choro, porque daí eu voltei do hospital e a minha mãe não estava bem, enfim. E aí ele já me olhou assim, mãe, o que que aconteceu? A vovó morreu. Né? Aí já trouxe, né, aquela informação, assim, querido, estava assustado com o meu rosto, né? E aí eu disse, não, filho, daí tive que explicar, né, o que que aconteceu, o que que estava acontecendo. A vovó não estava muito bem e tal, que eu tinha chorado, porque eu tenho medo, eu tô com medo disso acontecer, né? Então eu fui falando como eu tava me sentindo e aquilo foi tão bom, porque daí ele, papai, faz um chazinho pra mamãe. Ai, querido. E aí ele querendo também me cuidar, né? Porque daí é isso. O que que a gente ensina, né? A gente tem que ser cuidada, né, Mari? Exato, que a gente precisa de colo, né? Que a gente precisa das pessoas olhando para nossas dores, né? Para as questões emocionais. Então, é muito importante a gente poder colocar essas coisas também para fora, para poder também estar se relacionando humanamente, né? Com todo mundo, com os nossos filhos, com os companheiros, com todas as pessoas, né? Eu e claro que... Fala, desculpa. Uma das coisas que eu acho que é importante, assim, também, a gente tá num lugar também de poder fazer isso, exercitar isso, e também lidar quando isso não é bem-vindo, né? Sim. E aí é uma coisa de cuidar o contexto que a gente vai colocar, né? A nossa emoção para fora. Então, isso também é uma coisa importante. Às vezes é sábio, né? Não é tão ruim assim. Não se expressar tanto, né? Emocionalmente, por conta do contexto que às vezes não vai validar o que a gente está sentindo, enfim. Sim, o lugar social onde a gente se encontra, né? Eu fui criada para engolir o choro, né? Um ambiente mais rígido, mais pesado. Então, por muitos anos, eu segurei, né? Eu fui essa mãe. Às vezes eu chego em casa e digo, ai, filha, o que foi, mãe? Tu tá com uma cara... Ai, eu não tô boa, hoje tô com uma vontade de chorar. Ela diz, mãe, vem aqui, senta aqui e chora um pouquinho. É tão bonito quando a gente adquire junto com os filhos esse lugar onde as emoções podem ser expressadas sem julgamento, né? Só de ser acolhida. Exato, exatamente. É tão valioso e tão bom, né? Poder viver isso com eles, inclusive, né? Não só por outras pessoas, mas por eles. E é muito importante, né? E significativo a gente não afastar o acolhimento e o olhar para essas dores, né, Mari? Porque daí a gente se afasta do lugar do julgamento, que é tão impregnado na nossa formação, na nossa criação, né? As mulheres, né? Aquela história de que desde que nasce, a história do instinto materno. Eu nunca me esqueço, um dia uma paciente disse para mim, Cris, eu tô numa praça sentada, um monte de criança, amigas, e um olhou para o outro e disse assim, sim, é só confiar no instinto materno. E eu olhei, ela disse assim, eu olhei para mim e pensei assim, mas que instinto materno é esse, meu Deus do céu? Que instinto é esse que eu não tenho? Eu não tenho essa coisa. Ela não tinha sido criada dentro, né, dessa abertura, desse aprimoramento sobre as emoções, de poder olhar para tudo isso, ela estava apavorada. Porque ela se sentia muito diferente das outras mães. Pois
Aí que tá. Tem uma coisa que é muito importante, né, Cris, disso que tu tá falando. Essa ideia, né, romantizada de uma coisa instintiva, né? A gente tem isso, mãe sabe. Cara, não sabe nada. Mãe não sabe, não tem instinto porra nenhuma. Isso não existe. A gente constrói a partir da relação, né? Habilidades e competências de conexão, né? De vínculo. Então, não existe essa capacidade inata. Sim. Isso é algo que se aprende na relação, né? Então, de novo, é um outro mito que adoece, né? Porque a gente, quando vê, assim, eu também me lembro nos primeiros dias, talvez até primeiros meses, eu tinha muita dificuldade de me perceber, assim, diferenciando essa coisa do choro, né? Eu não sabia ainda o que era. Exato! Não, é um choro, mas eu não sei do que é ainda. E as pessoas, tá, mas mãe sabe, né? Tu deve saber. E aí eu ficava olhando assim, não, eu não sei. Ainda não sei, né? Porque também tem muita demanda interna, né, Cris? Assim, a gente tem muita coisa dentro da gente que a gente também precisa dar conta nesse momento. É uma crise, né, de identidade, de história, que e a dificuldade, né, Mari, de dizer não. A dificuldade de dizer não. Eu me lembro, meu primeiro filho, eu cheguei do hospital, olha só, numa sexta-feira. Ele nasceu na quarta, na sexta eu fui para casa. No sábado, eu tinha mais de 30 pessoas dentro da minha casa ao mesmo tempo. E isso a gente falou disso. Era o primeiro neto. Mari, ao invés de eu ficar lá no quarto com aquele bebê, eu fiquei atendendo as visitas, acolhendo, servindo coisas. Ora, pois, se eu recebi visita, eu tenho que atender bem. Uma boa mãe atende meninas, isso! Meninas são criadas assim, né? Para atender bem as pessoas e as visitas, né? Olha como isso é cultural. Foi tanta a exaustão, Mari, daquele dia, que eu fiquei inchada, que eu tive que tirar a aliança, cortar. Eu tive que cortar a aliança do meu dedo, porque não tinha mais condições. Tamanha demanda fisiológica, inclusive. Sim, não, exato, sem repousar, né? Sem repousar. No pós-parto, imagina, 2 dias depois do parto. Foi almoço, tarde e janta. Foi uma coisa assim, ó, absurda. Óbvio que eu estava muito feliz de receber aquelas visitas. Óbvio que eu queria mostrar o meu bebê. Uma coisa não exclui a outra. Não era pra... Mas tu estava exausta. Exato. E eu não consegui me dar conta. As pessoas que estavam ali não se deram conta. Hoje em dia tem um pouco de diferença nisso, né, Mari? Tem mães que não recebem os filhos em casa, né, que seguram as visitas por um tempo, porque elas sabem que isso pode ser um fator de adoecimento emocional, inclusive, de dessa mulher. Exato, exatamente. E isso precisa ser respeitado, né? Porque daí é uma escolha, né? Então, que precisa ser respeitada, né? Mas então, essa é uma outra questão. Né? Isso, ainda daí eu ia entrar nessa dor, né, Cris? Dessas questões de escolhas que não são validadas, né? Então, o que acontece? Existe também um manual, né? Parece que, assim, a gente tem uma mulher que engravida, o corpo dela, por exemplo, passa a ser, às vezes, até de domínio público, né? Todo mundo quer botar a mão na barriga, todo mundo quer tocar, né, nesse corpo que é dela. Tem mulheres que se sentem muito desconfortáveis e constrangidas com isso. Tem outras que não, né? Mas já vão tem várias blusa, coisas. Né? Já vão te levantando a blusa, deixa eu ver essa barriga. É meio isso, né? Isso, é uma invasão, assim, é uma coisa que, né, para algumas mulheres isso é muito forte. E eu tava me lembrando também, falando dessas questões de escolhas e dores pelas escolhas, é que, na verdade, se tem uma ideia de que tem um jeito de se fazer, né? Tem um jeito de ser mãe.
E começa com vários passos que precisam ser seguidos, inclusive pelas nossas ancestrais, né? Pelas nossas mães, pelas nossas avós. E isso é uma questão muito importante da gente olhar e observar, é que a maternidade, ela é autoral, ela é única para cada mulher. E para cada gestação, né, Mari? E para cada gestação, exato. Existem mudanças e situações diferentes. Eu sinto muito isso, assim, tenho 2 filhos, tu também tem, de ser mãe muito diferente para cada um, né? Por causa dessas experiências minhas também, né? De estar vivendo momentos de vida diferentes. Perfeito. E eles serem crianças diferentes, também, né? Também são únicos. Então, eu ia comentar uma situação, falar dessas experiências, que isso também, às vezes, é fator de adoecimento mental, que é essa ideia, então, do parto, né? Dessa preparação, enfim. Então, a minha primeira gestação e o parto do meu primeiro filho foi um parto hospitalar, né? Em que eu vivi um acompanhamento muito bom, né? Do médico. Mas no momento do parto, eu tive uma facilidade enorme de parir mesmo no hospital, e em casa foi mais rápido ainda. Na verdade, existem todos os procedimentos médicos, né, que são feitos. E eu vivi uma experiência de violência obstétrica, né, que eu não sabia exatamente o que era. Mas esse corte de episiotomia, né, que os médicos fazem no períneo da mulher, que é uma conveniência médica, né? Eu fui estudar bastante sobre isso depois. É considerado um tipo de violência obstétrica. Eu lembro de estar no hospital, o Gabriel nasceu na sexta, eu fui para casa no domingo e eu não conseguia caminhar, Cris. Eu não conseguia andar. E eu voltei para casa no domingo e na segunda eu estava no hospital de novo, porque eu achei que eu estava toda infeccionada com aqueles pontos, né, do corte. Devia estar tudo errado, mas assim, era uma cicatrização normal o que eu estava sentindo de dor, né, daquele corte. E eu fiquei uma semana inteira em casa tomando Tramal, né? Porque eu não aguentava de dor. E com esse lado emocional todo debulhado, porque eu queria fazer as coisas, eu queria conseguir fazer coisas, eu não conseguia fazer nada. E eu só chorava. Tu ganhou parto normal? Tu tinha que estar isso foi exatamente. Uma das enfermeiras, quando eu voltei para o hospital, me disse exatamente isso. Mas o teu parto foi normal, mas foi lindo, foi tudo ok. Por que tu tá aqui de novo, né? Tipo assim, o que aconteceu contigo? Né? Eles, pois é, né? Eu não sei o que aconteceu. Exagerada, então é isso. E aí, fazendo fiasco, não é isso? Exatamente, tá tudo bem. Eu preferia, Cris, ter uma semana inteira de dores de contração do que ter a dor que eu estava sentindo no pós-parto, assim, de tão aguda, de tão horrível que era sentir aquela dor. Então, eu traumatizei, assim, eu, de fato, eu não me dei conta disso na época, fui me dar conta depois de 3 anos, quando quis engravidar de novo, né, quis ter filhos de novo, fui planejando isso, mas eu tinha essa vivência interna, assim, eu não quero passar por um parto como eu passei, né, eu vou estudar sobre. Então, eu fui estudar, né, eu fui ler sobre parto domiciliar, e eu fui investigar como é que era isso, o que acontecia e tal. E foi muito bom essa vivência, inclusive, do meu primeiro parto, que me ensinou muito sobre isso. E aí eu tive o segundo parto que planejei, né? Então, a gravidez e essa preparação toda para ter um parto em casa, com uma equipe, né? Então, tem toda uma questão aí importante. Mari? A Gigi nasceu em casa. Mentira, eu não sabia desse babado. Sim, nasceu em casa. Eu que fiz todo o parto, né? Assim, sozinha. No sentido, assim, acompanhada, claro, né? Mas assim, eu que peguei ela. Mas foi uma doula, Mari? Como é que foi? Sim, tinha uma doula e uma equipe de enfermeiras obstetras. Porque quem faz parto em casa, né, atualmente, ao menos aqui na nossa região, Porto Alegre, são enfermeiras, né? Então,
todo um acompanhamento, inclusive muito mais qualificado do que da minha médica obstetra. Eram incríveis, assim, muito mais de informação, de compartilhamento, de protagonismo, de autonomia, né? Que eu gostava muito, assim, e dessa preparação mesmo para lidar com as contrações de uma forma natural, né? Então, o parto da Giovana foi em casa e foi muito rápido, porque eu já tinha 6 centímetros de dilatação e eu não entrava em trabalho de parto. Então, eu pari, né? Partiu do 6 pro 10 muito rápido. Ela nasceu em 1h20. Uma parideira, hein? A parideira, exato. Exatamente. Aquela que pode ter uns 10 filhos. Exato, e tem que cuidar, inclusive, para não ter, né, descendo as escadas de algum lugar, né? Ou na rua, enfim. Mas, enfim, eu tô contando essa história, né, Cris, porque tem essa questão de decisões e de escolhas, que quando eu escolhi o parto da Giovana, por exemplo, em casa, eu ouvia horrores. Tu é louca? Como é que tu vai fazer uma coisa dessas? Pra que fazer isso? Porque tem hospital hoje em dia. Se fazia parto em casa na década de sei lá eu quanto, né? Hoje não é mais assim. Então, as pessoas não sabem a experiência de cada mulher para tomar as suas decisões. Né? E aí julgam, assim. Onde eu não queria estar era dentro do hospital. Era ser acompanhada por um médico. Queria ser acompanhada por mulheres, né? Por pessoas que naturalizam o parto e não fazem inúmeras intervenções. Né? Então, por causa da minha experiência traumática. E aí é sobre isso. Né? Tem uma mulher, por exemplo, que escolhe não amamentar, por exemplo, por uma dificuldade. Muitas vezes, Cris, essas mulheres, elas são traumatizadas também, porque às vezes passaram por alguma situação de abuso, de assédio sexual, e que tem uma sensibilidade nas mamas, né? E que tem todo um processo aí que, né, é único, é dela. Então, isso é uma coisa importante, né, da gente lembrar nesse cenário, assim, de que as mulheres fazem escolhas baseadas nas suas dores e baseadas nos seus processos e vão parar de dar pitaco na vida alheia, né? Ô Mari, me tipo conta isso. quem é a Lari? Quem é a Lari? É tua irmã? A Lari é minha irmã! Agora que vi! A Lari tava comigo! Meu parto! Que coisa linda! Exatamente. Eu não teria essa coragem, eu te admiro, eu te amo mais por isso, Mari. Eu não teria essa coragem, porque eu acho que sou muito medrosa. O meu primeiro filho, ele foi... Eu tive o corte e ele ainda foi tirado a fórceps. Isso foi uma violência. Uau! E assim, ó, eu acho que o meu medo de perder era tão grande que eu não conseguiria nem pensar na possibilidade de ganhar em casa. Claro, porque tem os recursos, né? A gente acha que tem essa coisa do recurso e tal. Não, eu super também é isso, né, Cris? É como eu digo, a experiência de cada mulher. Por isso que é tão importante nós mulheres, eu queria, que pena, assim, ó, falta 10 minutos para terminar o nosso tempo, eu queria ter, assim, ó, 2h30, 3 para falar disso. É uma pena, sabe? Porque são tantas coisas, a gente que é mulher precisa olhar mais para as mulheres e acolher essa dor, sem julgamento, sem crítica. Quando uma mãe disser que está cansada, não julga essa mãe por dizer que está cansada. Entende que a história dela, a conexão, as experiências que ela está vivendo, as dores emocionais que ela tem são reais. Não é exagero, não é ficção. Exato. E aí, ao invés de dizer assim, mas tu devia tal coisa... Tu quer que eu fique com teu bebê enquanto tu tira um cochilo, enquanto tu dorma? Isso, né? Quem sabe ver no que eu posso te ajudar aqui. Tu quer ficar, quer ficar com ele um pouquinho? Eu pego depois quando ele dormir e aí fico aqui, sei lá, né?
se tem essa disponibilidade, como é que pode ajudar? Ao invés de que entra a criticar. coisa da rede, né, Mari? Sabe que eu não tive, a minha mãe não ficou comigo, a minha sogra não ficou, eu não tive esse amparo. Eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa que me deu suporte, né? Sim, e desde criança, isso é um pouco da minha história, né? Sempre foi muito eu por mim mesma. E aí, também, eu acho que também eu não me abri a possibilidade das pessoas me ajudarem. Eu pensei assim, não, eu dou conta, filha meu, aquelas coisas, né? Sim. E como é difícil, quando eu olho para trás, eu podia ter pego a ajuda de mais pessoas, podia ter sido mais leve do que foi. Sim. Eu acho que sim, exato. Mas é isso, né, da gente poder também passar por isso e também encontrar um lugar, né, de contato com o que a gente está sentindo, com o que a gente precisa. Talvez nesses processos, né, Cris, isso não tivesse tão presente para ti, tava, né, dando conta, como sempre deu, né, de tantas coisas. Mas é isso, de poder olhar para as coisas que estão acontecendo nesse momento e de poder avaliar o que eu preciso agora. Isso é um tom, né, de aprender a lidar com o que a gente sente. O que é isso que eu tô sentindo, né? Por que eu tô assim? Enfim. Hoje eu tenho um hábito, né, Mari? Depois que a DBT entrou na minha vida, né? Semana que vem a gente vai falar mais sobre a questão da regulação emocional. No meu Instagram, essa semana, tem postagens sobre a questão da maternidade, da regulação emocional, da Mari também. Na semana que vem a gente vai trazer mais esse tema. Eu gosto muito quando eu acordo, ou não dormi bem, ou enfim. Eu sinto que tem algo que não tá legal, eu boto a mão no peito e eu tento buscar dentro de mim o que tá acontecendo, Cris? O que tá acontecendo contigo essa semana? O que tu tá sentindo? O que foi? O que deu de errado aí que tá te mobilizando? E eu acho que a gente, enquanto mulher e mãe, poder olhar para esse lugar, né? Olhar para as nossas emoções, acolher as nossas emoções e tentar compreender o que tá nos acionando. Tem a ver com olhar para nós mesmas e aceitar que não estar bem também tá tudo bem. Isso. O não tá tudo bem quando a gente começa a ouvir o que não tá bem. Né? Que é abrir esse espaço para estar em contato com isso que tá desconfortável, com isso que não tá bem. Né? E aí a gente poder cuidar do que não tá bem. Tu falou de amamentação, Mari, e eu vou te dizer, eu amamentei o meu primeiro filho até os 10 meses e foi muito difícil para mim. Foi muito difícil porque o meu filho mamava, tinha aquela história, né? Mama tanto tempo, daí tem que não sei quanto tempo arrotar, 15 minutos, e ele mamava a cada 2 horas. Então, eu não... Primeiro, vou usar um termo que pode ser horrível para quem vai ouvir, mas é o que me vem à mente. Eu era uma vaca leiteira. Eu não sabia que roupa colocar, eu não podia, era só camiseta e umas fraldas em cada peito para dar conta de tanto que jorrava leite. E eu nem sabia o que fazer com tudo aquilo, então eu me senti, aqueles 10 meses, eu não podia sair de perto daquela criança, porque a cada 2 horas mamava, e eu me sentia uma mulher feia. Porque eu sempre gostei de me arrumar e eu fiquei aqueles 10 meses que eu tava sempre de abrigo, de tênis, com aquele peito, cheirando a leite, literalmente, né? Então, pra mim, foi muito difícil, né? Eu sei que tem muitas mães que amam amamentar e eu assim, acho maravilhoso, mas eu não vivi essa experiência. E aí, quando eu tive o segundo filho... Eu amamentei por 6 meses. Foi um outro lugar de amamentação, com mais aceitação, com mais acolhimento. Era outro filho, era outra história, dormia melhor, enfim, né? É também importante a gente estar aberto para viver as experiências. Porque tu falou lá da violência, né? E tem muitas mães que não têm um segundo filho por conta disso. Por conta da violência que passaram. Cris, por conta da violência, exatamente. E às vezes até não encontrar uma ressignificação dessa experiência, né? Isso, e uma própria depressão pós-parto também. Muitas vezes a pessoa não tinha uma predisposição, mas a situação tomou um contexto que esse trauma acabou gerando aí.
né, um transtorno psiquiátrico que não era esperado. E aí tem mais crítica em cima dessas mães que vivenciam essas dores, né? E quando a crítica, na verdade, deveria estar na má assistência, né? Ao parto, em determinadas situações. Né? No não preparo da rede que deveria estar preparada para acolher essa mãe com sua singularidade, né, Mari? Porque a gente não está ali numa esteira de indústria, onde vai passando os pacotinhos e tem que dar conta, todo mundo dentro do mesmo sistema, né? Uma rapidez, tem que ser uma coisa célere, né? E trabalho de parto não é assim, não tem isso, né? Não funciona, inclusive. O número de aumento de cesáreas, né, Mari? Porque tu marca o horário, tu estava te esperando e tudo acontece dentro daquilo que está previsto, né? E se pula etapas importantes, né? Tem muitas gestações que são escolhas das mães e tá tudo certo se as mães optam por fazer a cesárea, né? Mas muitas vezes as mães são reduzidas. Isso, Cris, esse é o negócio. O problema não tá nela escolher a cesárea. O problema é ela não receber informação de qualidade sobre né, o parto normal, sobre, né, ou ainda ela querer o parto normal e ser induzida a fazer uma cesárea. Né? Não, porque isso acontece muito, tem essas indicações falaciosas sobre um parto, né? E eu vivi isso, inclusive, no meu primeiro filho, né? Sim. O médico dizia que ele era muito grande, eu sou uma mulher pequena, né? E aí eu tinha um barrigão gigantesco, assim. Era a idade gestacional, parecia que tinha 2 semanas a mais pra frente o tamanho do Gabriel. Na verdade, ele não era um bebê grande, a minha barriga mesmo que era muito grande. Olha só. E ele tinha uma indicação, até por isso que eu acho que ele fez uma episiotomia bem mais do que o necessário, porque ele achou que era um bebê grande. Era um bebezão. Então as ecografias anunciavam um bebezão, mas não era, assim, nasceu... Na verdade, ele nasceu com 38 semanas, num parto normal, mas com 3 quilos e 450. Um bebê normal, assim. Quase teria chegado, né? Se chegasse até 40 semanas, talvez tivesse quase 4 quilos. Mas não importa, enfim, independente disso, a grande questão é esse processo, né? Por que eu tava falando disso? Agora me esqueci. Mas eu ia falar um pouco dessa... Da violência. Isso, dessa indicação falsa de uma cesárea, porque ele chegou a dizer isso. Ele não vai nascer de parto normal. Exato. E aí por que não? Né? Por que não? E aí eu lembro que, graças a Deus, eu entrei em trabalho de parto, porque ele gostaria de fazer uma indução de parto 2 dias depois que o Gabriel nasceu. Então, porque ele já queria que o bebê já nascesse nem tinha antes. 40 semanas, olha só. Exatamente, porque ele achava que era muito grande. Que não ia passar. Olha que absurdo. Né? Olha só. Surreal. Aquelas coisas, né? Ai, nós temos que encerrar. Eu tô triste. Eu tô triste porque esse tema é tão importante. Sim. Mas eu tenho medo que a nossa live caia e eu quero muito poder salvar essa live, porque eu acho que vai ser muito importante para muitas mães assistir esse conteúdo e saber que nós estamos olhando para essas dores, que mais mulheres precisam olhar para essas dores emocionais, que tá tudo bem, não está bem, né? Mas a gente precisa, ao mesmo tempo, também aprender a reconhecer que dores são essas e poder encontrar mais possibilidades de regulação emocional, né, Mari? Que é o que a gente vai falar na semana que vem, né? Mais sobre regulando as emoções, mas a gente vai entrar aí com mais habilidades, com esse olhar para esse lugar da gente poder ajudar essas mães a ter mais saúde mental. Né? Exato. E também alinhar com o lançamento, né, Cris? Assim, dos nossos projetos, né? Isso, a gente está com um projeto bem legal. Eu acho que não tem nada assim no Brasil, né, Mari? O que a gente vai fazer, se tiver também, melhor.
mas é um projeto bem bonito, que tem a ver com ajudar as mães a adquirir habilidades de regulação emocional. Na sexta-feira já vai sair um post no meu Instagram, acho que a Mari vai fazer alguma coisa também essa semana. Também a gente vai explicar melhor isso tudo na semana que vem também. E eu nem cumprimentei praticamente as pessoas que entraram, porque eu não quis perder meu foco nesse tema que é tão importante. E lembrando, se vocês conhecem mães que precisam saber um pouco mais sobre essas dores emocionais, envie essa live para elas, vai estar salva. Daqui a 48 horas ela vai para o meu canal do YouTube também, para que não se perca, para que possa passar um ano, 2, e outras mães que estiverem vivendo essa experiência poderem olhar para isso também. Né? E eu quero muito, muito, muito te agradecer, Mari. Estou muito feliz de verdade, querida, de coração. Eu também, me convidado para estar aí nesse projeto que é tão importante, tão significativo para ti e para mim também como mãe. Ser mãe, para mim, é dar continuidade aí à minha história. Né? Eu olho meu filho, eu enxergo parte minha nele, eu olho para minha filha, eu enxergo parte, né, minha nela, mas nem tudo foram flores, né? Nem tudo foi fácil, a gente precisa olhar para isso então, tá? Exatamente, cuidar disso. Nos vemos na semana que vem. Na terça-feira, às 19h30, para ter mais um papo reto, Mari, sobre regulando as emoções na maternidade. Gente, um beijo para todos vocês. Obrigada. E nos falamos semana que vem. Um beijo grande. Um beijo. Isso aí. Boa noite. Boa beijo. noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.